empreendedora. Hoje estou trazendo para vocês a entrevista com a coach Priscila Aranha. Ela vem falar um pouquinho da história dela e sobre os desafios de ser uma mulher empreendedora que começou no solar. Então vamos lá conferir? Tchau e boa entrevista. Diga, comece se apresentando. Diga quem é Priscila Aranha. Bom, meu nome é Priscila Aranha, sou engenheira ambiental, sou gestora de projetos e coach de carreira. Sou mãe da Laís, esposa do Tiago, filha da Nilza e do Luiz. Também sou concursada no CRCN, né, concursada federal. E sou uma pessoa que adoro estar estudando, que adoro estar conhecendo coisas novas, de colocar a mão na massa, de ver resultados, de ajudar pessoas. Essa sou eu. E como foi que chegou, né, Priscila chegou a ser a engenheira ambiental, que é a sua primeira graduação, não é isso, Fê? Ou não? Isso. A primeira graduação é engenharia ambiental. Quando jovem, eu já comecei a estudar e meu pai sempre falou, meus pais, né, que a gente só ia ser alguém, só ia conseguir alcançar as coisas que a gente queria através do estudo. Então, eu sempre estudei, na verdade, eu não sei nem quando eu comecei, talvez com uns 2 anos de idade, mas eu nunca parei de estudar. E aí, quando eu fui fazer o meu curso técnico, o ensino médio, meus pais não tinham condições de ficar pagando escola muito cara, então eu fiz o curso técnico de informática para viabilizar depois eu fazer a faculdade, porque na minha cidade tinha algumas faculdades, mas não com os cursos que eu gostaria. E eu sabia que as profissões que pagavam melhor, né, eram medicina, engenharia, direito, mas eu não levava nenhum jeito para medicina, eu não gosto de sangue, de sofrimento, essas coisas. Então, eu fui fazer engenharia, e na época que eu fui procurar os cursos, estava abrindo o curso de engenharia ambiental na faculdade particular, né, da minha cidade, e então eu conversei com os meus pais, como eu já tinha uma profissão que era técnica de informática, eu fui trabalhar como técnica para poder viabilizar a minha faculdade. E aí eu comecei na engenharia ambiental e me apaixonei por tudo, né? Ele é muito completo, ele lida com respeito ao meio ambiente, a preocupação com as pessoas, com as gerações futuras, e tudo de uma forma muito prática, econômica. Então, isso tudo, esses diversos conhecimentos da engenharia ambiental me atraíram e me cativaram muito. E aí, depois, terminando a faculdade, foi a questão da estabilidade, né? Minha família não é uma família que tem uma situação financeira confortável, vamos dizer assim, meus pais trabalham bastante, e aí eu também comecei a trabalhar cedo e queria ter essa estabilidade para ter liberdade, principalmente, né? De fazer, de ter as coisas que eu gostaria e minha família também. E aí o caminho que eu conhecia na época, né, seria o concurso público, que era mais os caminhos assim mais confortáveis, não confortáveis, mas de segurança financeira, né? E minha mãe sempre me ensinou muito sobre a gestão financeira, né? Então, eu fui, desde cedo, fazer concursos públicos. Então, durante toda a minha vida da graduação, eu também fazia concurso, estudava para concurso público e trabalhava. Então, sempre fui fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje você está em Pernambuco, né? Mas você é de onde? Eu sou de Volta Redonda, que é o interior do sul do estado do Rio de Janeiro. É uma cidade polo, né, na região, onde tem muitas universidades, onde tem a Companhia Siderúrgica Nacional, então tem uma economia forte e é meio que o ponto central ali do sul do estado. E há quanto tempo você está aqui? Fez 4 anos, em dezembro, que eu estou aqui residindo em Recife. Está quase com sotaque nordestino, viu? Pri, e o que te levou a vir aqui, para cá, para Pernambuco? Bom, como eu estava dizendo, eu fiz o concurso público durante a universidade, né? E antes mesmo de terminar, eu já tinha passado num concurso público para a Infraero, que é uma empresa federal, nacional, e
graças a Deus, né, quando chegou logo no início do ano seguinte que eu havia me formado, eles me chamaram para compor o quadro, né, ativo. Então, no ano seguinte da minha formação, eu já comecei a trabalhar na Infraero. Lá eu tive a oportunidade de crescer, né, dentro da carreira, tive algumas progressões, e quando foi em 2016, o coordenador de meio ambiente da área aqui de Recife, né, do Nordeste, ele se aposentou e eu recebi o convite do meu superintendente para vir assumir a coordenação daqui. Como na época eu não tinha filhos, né, tinha acabado de me casar, a gente aceitou o desafio, né, eu e meu esposo, e nós viemos para Recife de mala e tudo, e aqui estamos felizes, né. E de repente, você decidiu empreender em casa, isso antes da pandemia? A história de empreender, na verdade, ela veio de uma necessidade, porque a empresa, né, a Infraero, começou a ser privatizada. Então, lá no Rio mesmo, eu já tinha passado por um processo de privatização no Galeão, onde eu fui trabalhar na iniciativa privada e não deu muito certo. Aliás, não é que não deu certo, mas não era o que eu gostaria para mim. E aí, quando eu vim para Recife, eu tive, logo um ano depois que eu estava aqui, a notícia de que aqui também seria privatizado. E aí eu passaria de novo por aquele processo de ir para uma iniciativa privada. Então, nessa hora, a empresa deu também a alternativa da gente ir para um outro órgão. E aí foi o que eu escolhi, porque a gente gostaria de ficar aqui em Recife. Depois que eu entrei, que eu fui para esse órgão, aliás, no meio desse processo todo, eu também estava fazendo doutorado. E aí as coisas começaram a ficar complicadas, porque eu fazia o doutorado na UFRJ e a minha orientadora se aposentou. E ela não era muito fã dessas coisas do online, né? De fazer a orientação online. E, ao mesmo tempo, eu estava passando por todo esse processo de privatização. E aí algumas pessoas começaram a falar sobre empreendedorismo e eu nunca me imaginei empreendedora. Eu até comentava isso aqui com meu esposo, eu falava, eu não consigo me ver empreendedora por causa da instabilidade financeira. Eu preciso saber o que eu vou receber todo mês, né? Eu imaginava assim. Mas aí nesse processo todo do doutorado, que eu fazia porque eu queria ser professora universitária, né? Eu queria transmitir conhecimento, eu queria que as pessoas se apaixonassem pelo conhecimento, assim como eu amo, né? Sou apaixonada por conhecimento. Então, o meu propósito de fazer o doutorado era me formar para que eu pudesse dar aula. E aí, nessa de não conseguir evoluir com a tese, eu já estava muito angustiada, e aí eu procurei o processo de coaching, né? Procurei coach na internet, achei o IBC, e aí fui fazer o curso para coach, porque eu sou assim, né? Já que é para fazer o processo, eu faço logo o curso, que aí eu fico sabendo de tudo. Então, eu fui fazer o curso, né, do coaching, e lá eu pude conhecer o processo, eu passei pelo processo de coaching, pude me conhecer melhor, e aí colocar na razão por que eu estava fazendo aquilo tudo, e descobri que o doutorado podia não ser o meu caminho correto para a transmissão do conhecimento que era de fato o que eu queria fazer. Né? Eu descobri que no coach eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar ajudando as pessoas a evoluírem, a se conhecerem, adquirir conhecimento, né? Sem necessariamente eu ter que ir para a universidade. Então, a partir dali, o doutorado passou a não fazer sentido e o coach passou a fazer todo o sentido. O coach passou a fazer parte do meu dia a dia dentro da minha coordenação, junto com a minha equipe, o que alavancou os resultados, preparou a equipe para esse momento de desmobilização, de transição dentro da empresa, que todo mundo estava muito carregado, muito instável. Então, ajudou nisso tudo e, a partir desse momento, eu vi que a coisa funcionava, né? Se funcionou com a minha equipe, que estava num momento tão complicado, por que não funcionaria para outras pessoas fora dali também? Né? Então, foi a partir dali que isso me despertou, mas foi durante a pandemia, que a gente ficou dentro de casa, e eu já estava em outro órgão, e não sabia o que fazer, e preso dentro de casa, a gente teve que ir para o online. E eu comecei a falar sobre coach no online, e convidei
Suênia, simplesmente, para fazer uma live, né, falar sobre o Projeto Mel, que eram Mulheres Empreendedoras do Lar. E, a princípio, eu achei aquilo meio estranho, né? O do lar ainda é uma coisa que, culturalmente, para quem trabalha fora, é meio pejorativo, né? Ser do lar é como se a gente não fizesse nada para a sociedade. E aí... Mas eu escutei, assim, trouxe para mim aquela reflexão do empreendedorismo, e o mais interessante, né, que você trouxe para mim, que a Suênia trouxe para mim, é que empreender não precisava de muito. Por isso você poderia começar dentro da sua casa, em qualquer lugar da sua casa, né? Porque o empreendedorismo começa de dentro da gente. E então, a partir daí, eu comecei a pensar de uma outra forma no empreendedorismo. Logo me matriculei no seu curso, porque eu queria saber mais, quero saber o que é isso, né? Um curso extremamente acessível. E aí eu comprei e me surpreendi ainda mais com a quantidade de conteúdo, com uma técnica que tem para ensinar, as coisas serem tão simples. Aliás, fazer as coisas complexas parecerem tão simples, né? Então, a construção do meu plano de negócio, eu comecei a pensar no coach como um negócio, de fato, e isso me tornou empreendedora, né? Porque antes... Você lembra que na primeira fase, que é para você ver quais são as atividades que você gosta, para o que é remunerado, tu pensasse até trocar, aí eu, calma, vamos ver, o que é que você realmente gosta, porque você pode... Menina, eu pensei até em cozinhar, ver se pode. Foi. Fazer sanduíche natural para vender, não é muito. Eu gosto, né? Eu sou uma pessoa muito disponível para trabalhar, eu coloco a mão na massa. Mas não era aquilo que, de fato, ia me fazer me sentir realizada, né? Não era eu estudei paixão, muito. de fato, né? Não é o amor, né? Podia até ser uma paixão passageira, mas amor mesmo é pelo conhecimento, pelas pessoas. Uhum. Então, naquela listinha também tinha tudo da engenharia ambiental, que é outra coisa que eu amo fazer, mas que estava tão instável, né? E aí como eu já estava no coach, isso me apaixonou tanto, me casou tanto. É uma questão de casa, de você sentir aquele sininho, né? Quando a gente ama outra pessoa, se apaixona, todo mundo fala que a gente ouve sininho, a gente sente que é para aquilo, né? E quando eu fiz o coach, eu lembro até hoje, no dia da sessão onde a gente pensou num propósito, né? E eu cheguei para você e falei assim, meu propósito é ajudar pessoas nas suas carreiras através do coach, né? Eu falei, eu quero ajudar outras pessoas através do coach. Isso foi muito de coração, foi muito forte. Porque depois eu voltei para a parte prática dentro do seu curso, dentro do curso de empreendedorismo, e vi que na prática isso dava certo também. Só precisava fazer tudo que eu já sabia fazer, né? Então, foi muito legal, foi um casamento perfeito. E empreender é o que faz muitas pessoas desistirem e não acreditarem, é porque acham que tem que ser algo muito grandioso, é bem complexo, né? Mas como você falou, dá para a gente começar de uma forma simples, mesmo sendo complexo. Exatamente. E você pode empreender com qualquer coisa. Aí vem aquela outra frasezinha também que eu sempre escutava de um chefe meu, que é o ótimo é inimigo do bom, né? O bom é inimigo do ótimo. Às vezes a gente fica querendo fazer a coisa da melhor forma, do jeito perfeito, e não sai do lugar. E a partir do momento que você fala, não, cara, eu vou começar em casa com o meu celular e uma live, né? Exato. E aí começa uma live, e aí você vem o primeiro cliente, aí você faz mais uma live, vem mais um cliente, e eles vão falando entre eles, e os próprios clientes vão trazendo a demanda, e aí você vai vendo se pode atender. Então, a coisa funciona por si só, desde que você comece, né? E aí depois a gente vai melhorando. Hoje o coach Priscila Aranha já está evoluindo para o Rota de Ascensão, que é um projeto bem maior, é um plano de negócio maior, e aí nós vamos trabalhar juntos de novo, né? Porque a coisa cresce e vai ficando um pouco mais complexa. Mas a base a gente já tem, né? A base que você deu é perfeita. Quando você começou que você, logo no início, lá bem distante, quando você começou seu doutorado,
Você pensou em, eu preciso levar conhecimento para as pessoas, é isso que eu gosto, é isso que eu quero levar. E quando você chegou e transformou isso em realidade, né, em colocar esse conhecimento, você teve muito feedback positivo e você viu que estava no caminho certo? Sim, sim, como eu te disse, tudo começou, a aplicação do coach começou dentro de casa, né? Comigo, com o meu esposo, eu fiz o processo com ele, o Peer Coach. Depois algumas amigas pediram e eu fui fazendo com elas, mesmo online, né? E a gente via a progressão, a evolução, né? Então o feedback sempre foi positivo, né? Trazer essas ferramentas para essas pessoas era gratificante, porque elas ficavam felizes e eu também, e eu fazia parte daquele projeto que estava se desenvolvendo, né? Então, a cada cliente que veio e cada feedback positivo de construção, de evolução, só enchia, só reforçava mais que esse era o caminho certo. E essa oportunidade, né, de você chegar e levar conhecimento para as pessoas, né, e causar essa transformação nas pessoas, você viu que era bem viável fazer em casa, trabalhar em casa com isso. Exato. Né? E mesmo assim ganhar aquilo que você desejaria ganhar, ter uma renda do jeito que você planeja ter essa renda. Então, você é uma empreendedora, né? Você transmite conhecimento e trabalha em casa. Isso. Trabalho em casa. Com o online, a gente não precisa sair daqui, até muitas pessoas preferem o online, até pela questão de deslocamento, de tempo. Eu atendo pessoas do país inteiro. Então, eu tenho clientes do Pará, tenho clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Volta Redonda. Então, tenho muitos clientes. Alguns eu consegui até atender pessoalmente no ano passado, mas continuaram online depois, né? Que eu voltei para Recife, a gente continuou online. Alguns aqui em Recife eu estou atendendo presencial, mas são pouquíssimos, porque o deslocamento acaba dificultando muitas coisas. E algumas dessas pessoas têm filhos, né? Então a gente fazer online fica bem mais viável, né? Tanto para quem está começando lá, fazendo a sua transformação, quanto para mim, consigo também atender as minhas necessidades de casa, familiares e atender essas pessoas. E o que é trabalhar em casa para você? Ser essa empreendedora do lar? No início foi uma confusão danada, né? Porque a gente estabelecer limites, horários e até quem está junto com a gente, a família, entender que a gente está em casa, mas está trabalhando, que a gente tem um horário, que a gente tem compromisso, é complicado. Mas hoje, depois de 2 anos já trabalhando direto com isso, já está bem entendido, né? Eu já defini o meu espaço, já defini os meus horários, a minha agenda, já combinei aqui com o esposo, até a filha agora, né, 2 aninhos, mas já sabe, a mamãe está no escritório, está trabalhando, então a gente já consegue conciliar. Então, hoje, para mim, trabalhar em casa é liberdade, né? É trabalhar não só de casa, mas de qualquer lugar. Hoje o aparato, né, que eu preciso para estar fazendo o meu trabalho, eu priorizei que fosse algo que eu pudesse carregar numa mochila. Então, para onde eu vou, eu consigo trabalhar. Isso me dá a liberdade que eu sempre quis, né? E os objetivos financeiros também, eles estão se expandindo. E hoje eu já conheço técnicas, estratégias para manter uma carteira de clientes, para ter uma remuneração satisfatória que me faça crescer e expandir, né, os projetos dentro desse mesmo tema. Parcerias, é muito bacana. Uma das coisas que eu falo quando eu decidi, né, nesse projeto de Mulher Empreendedora do Lar, é você saber que você pode ter um negócio no seu lar, começando com pouco, mas começando. Mas não significa que você vai passar o resto da sua vida dentro da sua casa. Né? Como você está falando, expandir, e não há nada de mais você expandir e sair de dentro de casa. Mas você começou, você precisa começar agora. A nossa história ela é construída no hoje, não é? Isso. Então, agora uma das coisas que eu queria te perguntar, quais foram, durante todo esse período,
os maiores desafios? Conciliar o tempo sempre é um desafio. Conciliar o tempo de organizar as coisas do trabalho de casa, separado, o trabalho em casa, do trabalho da casa, né? Que a casa exige da gente, e também tem o nosso trabalho feito em casa, né? O meu trabalho feito em casa, então saber o horário de parar para fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho do coach e ter o horário para fazer o que eu tenho que fazer na casa. Algumas coisas que eu tive que delegar, né? Então ter uma secretária em casa para ajudar, ter a escola funcionando, né? Para bebê. Então são conciliar os horários com o marido, né? Para que ele também tenha o trabalho dele em casa e a gente consiga fazer as duas coisas dando atenção. Então conciliar o tempo, gerir o tempo é sempre um desafio, né? E a outra parte que, durante a elaboração do planejamento do negócio, foi desafiadora foi a questão financeira. Isso, sem dúvida, por mais que eu fosse boa, e tem até a pós-graduação em gerenciamento de projetos, onde a gente tem uma gestão financeira boa, quando se trata do nosso negócio, de algo futuro, né, que você está construindo, é difícil, pode ser muito difícil estimar valores, estimar um crescimento, mas as ferramentas que você deu, a base que você deu, a gente pode até ficar com um pouco, será que eu vou alcançar isso mesmo? Mas faz sentido, e aí depois de 2 anos eu vi que, de fato, se eu tivesse seguido à risca o que eu planejei, eu teria atingido esses objetivos, né? Aí por que eu não atingi? Eu não atingi porque eu não estava 100% dedicada a esse negócio, né? Então, eu vi um limite do tempo e de recursos também que eu não consegui desenvolver, que dependia de outras pessoas, nesse prazo. Mas eu alarguei os prazos e os objetivos continuam lá. Isso, é o ajuste de rota, né? Porque, às vezes, como a gente não tem noção, a gente termina colocando algo que fica além das nossas 24 horas. Isso. Né? Então, isso prejudica. Eu sou mãe recente, né, Su? E o horário de mãe é totalmente diferente do quando a gente não tem filho. Então, a minha estimativa foi com a cabeça de uma pessoa que não tinha filhos. Né? Então, Laís estava bem novinha, não foi? Sim. Eu acho que ela não tinha um ano, não. Não, tinha não. Quando eu comecei o Coach Priscila Aranha na internet, fiz o seu curso, Laís tinha menos de 1 ano. Né? Eu acho que ela tinha acabado de fazer 1 ano. Então, eu não tinha noção de como as coisas iam crescer rápido, mas ao mesmo tempo de que como desenvolver algumas ferramentas iam demorar, né? Até pela falta de tempo disponível. E por mais que eu quisesse entrar à noite adentro trabalhando, eu não conseguia, né? Porque tinha que amamentar e o cansaço bate, são outras coisas que exigem da gente também. É questão de saúde, né, Pri? Eu acho que seja você empreendendo, ou seja você trabalhando para alguém, você tem que priorizar a sua saúde. Então, nada que envolva muito mais o financeiro do que a saúde vai valer a pena. De fato. Né? Então, eu acho que a prioridade nossa, como empreendedoras, vai ser sempre a saúde. Como mulher, sempre a saúde. Como pessoa, sempre a saúde. Né? E uma coisa nossa e dos outros. Que eu descobri, vamos dizer assim, que teve mais ênfase para mim durante esses 2 últimos anos, é que como coincidiu esse empreendedorismo com a gente está dentro de casa, né? Essa restrição social, foi uma mudança muito brusca para todo mundo. E por mais que eu priorizasse, sempre priorizei a minha saúde física, a mental foi muito exigida. A mental de todos nós. Então, aquela notícia, aquela negatividade, aquela falta de dividir o dia a dia, de conversar, de ter energia, de tocar de outras pessoas, isso impactou muito. Então, eu estava direcionando as minhas energias para aquilo que eu gostava, que era o coach, era crescer, só que, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de ter, né, essa carga mental que foi exigida da gente também durante a pandemia. E isso
afetou, né, de uma forma muito diferente, muito grande do que eu poderia imaginar, né? Então veio aí uma questão grande do burnout, de não conseguir mais pensar, de não conseguir levar para frente tudo aquilo que eu tinha imaginado. Mas mesmo em meio a tudo isso, eu não deixei de fazer, né, de atender. Mas eu sabia que eu tinha que priorizar, né? Então algumas coisas ficaram mesmo, tiveram que ser delegadas, tiveram que ficar para um outro momento, e para eu manter essa parte que eu sempre amei e que me dava combustível para o resto. É muito importante isso que você está falando, porque em certos momentos é necessário a gente pausar. Sim. E o pausar, ele faz parte do processo. Não é que está deixando de fazer, é que está dando uma pausa para recomeçar com mais energia, como você falou. A gente foi bombardeado com muita energia negativa, e isso faz a gente perder um pouco mais o nosso entusiasmo, não é? O nosso estímulo de continuar. Mas é preciso, realmente, a pausa fazer parte do nosso processo. E você fez, que bom que você fez, né? Para estar Muito cheia de sofrido, garra. tá? Não foi fácil, não. Parar, para mim, é algo que foi muito difícil aceitar, a pausa. Porque, como eu te falei, eu sempre estudei a minha vida inteira, eu sempre trabalhei. Não existia para mim férias de 30 dias, ou, sabe, eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Não que eu acho que eu sou workaholic um pouco. Então, para mim, deixar de fazer era muito complicado, era triste demais eu não poder fazer algo. Mas eu tinha que dar essa pausa, e aí eu tive que entender, com muita terapia, entender que era necessário pausar para poder continuar mais na frente, e que o mundo não ia acabar ali, e que eu ia ter condições de continuar depois que retornasse da minha pausa. Então, aceitar que a pausa faz parte foi difícil, mas hoje que eu vejo a importância disso, e como faz bem, né? Que bom, que bom. E, assim, qual é o teu maior sonho hoje como empreendedora? Uau! Ainda estou formatando meu Está sonho. formatando? É porque quando eu olho assim, eu tenho 30 e poucos anos, né? Vou fazer 35 esse ano, e eu olho É para trás pouco. tanto que eu já consegui construir, e aí hoje eu olho para frente e falo, caramba, quanto ainda posso construir na minha vida, né? Então isso me abre tantas possibilidades que é até difícil colocar limite, né? Então a curto prazo eu tenho agora o projeto do Rota de Ascensão, que é uma ampliação já do Coach Priscila Aranha, em parceria com outras pessoas que também gostam de ensinar e de compartilhar conhecimento. E tenho algumas outras frentes abrindo em parceria com outras pessoas, como uma forma também de incentivar o empreendedorismo da mulher. Então, eu acho que o compartilhar conhecimento está ampliando para de fato, ser a transformação, né? Agir pela transformação de outras pessoas que também querem crescer, e não só com conhecimento, mas com a construção conjunta, né? Dar a mão e construir junto. Eu acho que a gente está evoluindo para um objetivo bem maior agora. E você ainda tem um trabalho que a gente pode dizer assim, CLT, né? O trabalho normal. CLT. Normal. É o fixo, né? E você pensa em algum dia viver só do teu empreendimento, do teu negócio? Sim, penso. Até porque esse trabalho, ele uma hora tem um fim, né? Você aposenta, não sei quando que eu vou aposentar, ou se eu vou chegar na aposentadoria lá, mas eu acredito que a gente deve ter um propósito, né, em todo local. E eu tive os meus ciclos, né, de trabalho quando eu fui técnica de informática, ele tinha um propósito, e eu trabalhei, eu amei o que eu fiz, mas ele teve um ciclo e se fechou. E como engenheira ambiental de aeroportos, eu tive um belo ciclo, eu tive o auge dessa carreira, que eu fui muito bem sucedida, eu fui muito realizada,
e ele fechou, né, acabou, e agora eu estou num ciclo na pesquisa, na área de pesquisa, e eu acho que ele é um ciclo também que uma hora vai se finalizar. E o coach é um ciclo, o empreendedorismo é um ciclo grande que está se abrindo agora, que vai expandir, e uma hora o outro vai se fechar, e aí a gente vai abrindo novos ciclos, né? Então, acredito que sim, que uma hora eu vou, talvez, conseguir ficar só no empreendedorismo. Que coisa maravilhosa escutar você, a tua história, sabe? E o que eu mais percebi é que de tudo que você passou, tudo foi aprendizado, né? Foi a construção do que você é hoje, né? Essa mulher que está... Eu posso dizer que você já tem sucesso na minha visão, né? Você é uma mulher de sucesso, você tem o seu trabalho, você empreende naquilo que te faz brilhar, como tu fala, escutar os sininhos, né? Você tem uma família linda. Então, você é uma mulher de sucesso. Para mim, você é um exemplo da mulher empreendedora que aprendeu com a vida, né? E trouxe isso para ser essa mulher que você é hoje, se tornou hoje, e tem muito mais aí a conquistar. Agora, Pri, qual o conselho que você daria para aquelas mulheres que querem empreender, mas ainda acha que é melhor, e olha o empreendedorismo como um bico? Qual o conselho que você daria para essas mulheres hoje? Eu acho que elas devem procurar parceria com outras mulheres empreendedoras, né? Eu acho que é uma coisa que contagia, mas também ensina através do exemplo. Então, procurar alguém que possa te mentorar, te encaminhar, te mostrar como é que é essa jornada, define se de fato é isso que você quer ou não. Porque, né, às vezes a pessoa faz um bico, vende algo, ou empreende em casa por necessidade, mas não se vislumbra, de fato, fazendo aquilo para a vida, né? Pode ser um momento. E o empreendedorismo não é fácil, né? Você precisa realmente se envolver, abraçar, se apaixonar e amar. Então, estar perto de outras empreendedoras, acho que é decisivo para que você veja que as coisas não são fáceis, mas são totalmente viáveis, né? E aí, com essa ajuda, com essa parceria, você pode, de fato, ampliar horizontes. Então, é colar com outra empreendedora. Então, vamos formar a rede, não é? A rede das mulheres empreendedoras. Já existem várias por aí, não é? Mas quanto mais, melhor. Em certas coisas, quanto mais, melhor, não é? Com certeza, com certeza. Pri, muito obrigada. Quero te agradecer, né, por tua disponibilidade de falar um pouquinho mais de você, de toda a sua história. E sucesso, conquistas sempre, e vamos sempre estar comemorando as vitórias. Com certeza, juntas. Obrigada. Obrigada, Su, por todo o ensinamento, todo o apoio. Até aqui que você possa fazer a diferença na vida de muitas, muitas outras mulheres empreendedoras. Obrigada. Tchau. E aí, gostaram da entrevista? Foi boa, não foi? Comenta se você gostou, qual foi o insight que você teve, o que é que você gostaria também de expor do seu negócio, de você. Comenta, e não esquece de colocar um like, tá bom? Tchau, até a próxima, a gente se encontra.